Então, nosso segundo vídeo sobre concordância verbal agora vai abordar a condição da concordância com sujeitos simples, a possibilidade que a gente tem aí de condições especiais com este verbo. Primeiro caso, e um caso bastante cobrado já nos nossos vestibulares, faz referência à estrutura de uma expressão partitiva, mais um nome ou um pronome que esteja no plural. O que é essa estrutura partitiva, Dai? Uma parcela de, uma parte de, boa parte dos alunos. Então, é uma estrutura que realmente traz uma expressão partitiva. Quando a tua expressão partitiva estiver sendo seguida de um nome ou de um determinante agora no plural, o meu verbo pode, ora, concordar, com a representação da minha estrutura partitiva, o núcleo, né, dessa estrutura, e aí a maior parte dos alunos saiu, ou ele concorda com o meu determinante, essa minha construção aqui, né, de locução, de representação de um nome ou um pronome no plural. Então, a maior parte dos alunos saíram. Aqui estabelecendo a concordância com alunos, aqui estabelecendo a concordância com parte. As duas formas do verbo estão corretas. Segunda possibilidade de encontrarmos, então, agora um sujeito com um único núcleo e um verbo que ora pode ficar no singular, ora no plural. Quando o meu sujeito for formado, então, pela expressão mais de um, seguido de um substantivo, tá? Por exemplo, mais de um aluno saiu, o verbo no singular. Quando esse meu verbo indicar reciprocidade, ele fica no plural. Por exemplo, mais de um aluno se agrediram. Agora, onde é que está a reciprocidade? Quem é que traz essa parcela? Esse Czinho aqui, que é um pronome reflexivo recíproco. Mais de um aluno se agrediram, tá vendo? Um aluno agrediu o outro que agrediu o outro. Então, tem essa condição de uns aos outros, né? Mais de um aluno agrediram-se uns aos outros. Quando a repetição, né? Quando essa expressão mais de um surgir de forma repetida, o verbo também fica no plural. Então, mais de um filho, mais de um amigo choraram a sua morte. Então, vamos repetir essa condição. Quando possuir a expressão mais de um, seguido de um substantivo, verbo no singular. Mais de um aluno saiu, mais de um professor chegou, mais de um jogador foi eleito. Se o verbo indicar reciprocidade, aí este verbo ficará no plural. Mais de um aluno se agrediram, mais de um aluno se abraçaram. Quando a expressão vier repetida, mais de um filho, mais de um amigo, mais de um animal de estimação, o meu verbo ficará, então, no plural, tá? Choraram sua morte. O pronome relativo que, quando ele funcionar como sujeito, significa que ele vai substituir um termo e nessa substituição ele vai exercer a função de sujeito do verbo a qual ele acompanha. Ele vai concordar com o antecedente desse pronome. Por exemplo, sou eu que faço tudo. Sou eu, primeira oração, eu faço tudo. Então, tá vendo que esse pronome relativo aqui, ele funciona como sujeito da segunda oração. E ele está no lugar do eu, né? Eu faço tudo. E aí, para evitar a repetição, a gente coloca o pronome relativo. Então, ele concorda com este eu. Sou eu que faço. Quando o pronome relativo for o quem, e ele estiver nesse mesmo papel, funcionando como sujeito, o verbo na terceira pessoa do singular, ou então vai concordar com o antecedente do pronome. Então, ele tem duas possibilidades. Sou eu quem faço, ou sou eu quem faz, tá? Quando eu digo eu faço, o quem ali, o faço, está concordando com o antecessor, que é o eu. Eu faço. Quando eu estabeleço a concordância somente com a ideia do pronome relativo, ali eu vou concordar na terceira pessoa. Então, sou eu quem faz
tudo, tá? As duas possibilidades são aceitas. Ó, ou eu concordo o faço com o antecessor, que é o eu, ou ele fica na terceira pessoa do singular. Tem as duas possibilidades. Quando o pronome relativo foi o que, ambos, né, exercendo a função de sujeito, o meu verbo concorda com o seu antecessor, tá? Sou eu que faço tudo. É ele que faz tudo, por exemplo. Quando o sujeito for um pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido da expressão de nós ou de vós, o verbo concorda com o primeiro pronome ou com os pronomes nós e vós. Por exemplo, muitos de nós tiveram medo ou muitos de nós tivemos medo, concordando com a ideia do nós. Essas concordâncias, olhando aqui a regra, elas parecem ser coisas difíceis, mas já é o comum, as pessoas já fazem assim. Como existem as duas possibilidades, o mais comum é arcar com a de baixo. Muitos de nós tivemos medo, né? Concordando com nós. Quando muitos de nós tiveram medo, ele estabelece aquela concordância com a ideia lógica produzida pelo muitos. Se o pronome estiver no singular, o verbo ficará no singular. Nenhum de nós teve medo. Aí a possibilidade do nenhum de nós tivemos medo já não entra aqui, a não ser que eu estabeleça uma concordância ideológica. Lembra aquela silepse? Quando a gente estabelece a concordância com a ideia. Nenhum de nós tivemos medo no sentido de eu me incluir nessa condição ali do nós, tá? Nome que só tem plural, não precedido de artigo. Isso vale muito para os topônimos, tá? Por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais é a terra de Tancredo. Mesmo que o topônimo esteja no plural, ele não vem precedido de artigo. Então, fica no singular. Quando esse topônimo no plural vier antecedido por um artigo no plural, o meu verbo estabelece a concordância com esse artigo. Então, ele também vai para o plural. As Filipinas estão em guerra. Os Estados Unidos assinaram o cessar dos fogos, né? A interrupção desse meu fogo, né? Dessa guerra, por exemplo, dessa batalha. Então, esses nomes, tá? Nomes no plural. Minas Gerais, por exemplo, não vem antecedido por artigo, verbo no singular. As Filipinas, como esse topônimo, esse lugar, vem antecedido por um artigo também, nessa condição de plural, o meu verbo vai estabelecer concordância com o artigo. Por isso, as Filipinas estão em guerra. Quando esse nome, quando esse sujeito for o nome de uma obra artística, né? Por exemplo, uma representação artística, Os Lusíadas, o mulato, tá vendo? E vem antecedido por um artigo, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural, se estiver no plural. Por exemplo, os Lusíadas representam um marco na literatura, ou os Lusíadas representam um marco. Quando você mantém essa representação no singular, a concordância que eu tenho é de que é a obra que representa um marco. Quando eu tenho os Lusíadas representam, ele estabelece a concordância com o artigo. Por que tem que estar no plural para ter essa dupla possibilidade? Porque se eu tenho um mulato, eu não tenho como colocar no plural. Eu não tenho o mulato representam. E aí o mulato representa uma única possibilidade. Então, só existe a possibilidade de singular e plural quando for o nome de uma obra artística, quando ele vier antecedido por um artigo que esteja no plural. Então, ou eu vou concordar com essa condição do artigo, ou eu concordo com a ideia de que é uma obra, tá? Quando o sujeito for um coletivo, verbo no singular. Quando ele estiver sozinho, a multidão invadiu o estádio. O enxame invadiu a plantação. Vamos ver, o cardume, por exemplo,
foi liberado das redes, por exemplo, tá? Singular. Agora, quando esse coletivo vier seguido de uma expressão no plural, quase sempre o determinante disso, né, a ideia de você especificar esse substantivo coletivo, o verbo pode tanto concordar com o coletivo, quanto com essa expressão especificadora. Por exemplo, a multidão de torcedores invadiu. Aqui o verbo invadir estabelece concordância com o núcleo, que é um sujeito representado por um substantivo coletivo. Quando ele vem, ó, a multidão de torcedores, está vendo? Especificando que multidão é esta, ele pode estabelecer concordância com esse meu determinante, tá? Então, eu tenho as duas possibilidades. Sujeito, como uma estrutura, né, de um substantivo coletivo seguido do seu especificador, pode vir no singular, pode vir no plural. Ah, Dai, mas isso não é um pleonasmo? Não, porque a gente tem muitos substantivos coletivos que representam grupos de diferentes espécies. Eles têm mais de uma, né? Por exemplo, eu posso ter só um enxame de abelhas, mas eu posso ter um enxame de abelhas africanas. Eu estou especificando. Eu posso ter um cacho de uvas, mas eu posso ter um cacho de bananas. Então, essa necessidade, muitas vezes, de você especificar, de caracterizar, né, que substantivo coletivo é este, é que vai me permitir a dupla concordância desse meu verbo também, tá? Quando o sujeito for um pronome de tratamento, isso aqui a gente conversou muito quando a gente trabalhou a condição de pronome, porque existe aqui uma estrutura de uniformidade de tratamento. A gente escolhe, né, um sujeito e a gente mantém a concordância de todos os elementos com esse sujeito. Por exemplo, eu escolho o você. Então, todos os meus elementos de concordância vão estabelecer uma organização com ele. Você é um pronome de tratamento. Só que o que acontece? Os pronomes de tratamento, eles representam a segunda pessoa do discurso. Porque o pronome de tratamento é sempre uma condição de com quem eu falo. Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Santidade, você, senhor, senhora, senhorita. São pronomes de tratamento, cada um com um nível, né? Um nível respeitoso, por exemplo, dependendo do contexto a qual estou inserida, né? Na qual eu estou inserida. Só que o pronome de tratamento, ele representa a segunda pessoa do discurso, porém, toda a concordância que eu estabeleço com ele é em terceira. Seja com relação ao verbo, com relação a um pronome possessivo. Então, Vossa Excelência está doente. Portanto, este remédio é seu. Ele representa a segunda, mas ele concorda em terceira pessoa, tá? É aqui que pega a condição que a gente tem muito comum no Brasil do tu e do você, de misturar, né, essa uniformidade com relação a essas condições de tratamento. O tu e o você representam a mesma pessoa com quem se fala. São segundas pessoas do discurso. Só que o tu representa a segunda e concorda tudo em segunda. Tu estás doente, portanto, o remédio é teu. O você representa a segunda, porém toda concordância que eu fizer com ele será em terceira. Então, você está doente, portanto, este remédio é seu. Vossa Excelência, Vossa Majestade entram na mesma situação, representam a segunda, mas concordam em terceira pessoa, tá? Isso é bem importante para a gente. A gente finaliza, então, essa segunda parte do verbo, e aí o terceiro vídeo vai trazer outras situações de concordância verbal, além da concordância do verbo ser, tá? A gente vai dar um olhar bem atento para essas relações de verbo.